vontade de pertencimento. É o desejo de participar. Porque se eu disser que agora... isso aqui não, gente, desculpa, agora vocês forçaram a barra. Vai se ferrar, isso aqui é ridículo. Olha só, os jornais estão ridicularizando isso. Não, os jornais estão dominados. Não, tá bom, a TV... Não, TV... Não, mas meu vizinho... Tá todo mundo dominado. Aí você... Entendeu? No final das contas, ou você tá com quem tá dizendo que aquilo é verdade, ou você não está. Então, o desejo de participar funciona como se fosse um tapa-olhos nessa hora. Você fala, tá bom, todo mundo que tá, no fundo, compartilhando fake news, todo mundo não, mas a vasta maioria, olha que engraçado isso aqui, tem estudo disso, não diz, quando você faz uma pesquisa séria com a pessoa, que não acredita em tudo aquilo que está sendo dito. Olha que curioso. Então a pessoa, ela tá num grupo de fake news e participando de fake news, mas se você vai lá, isola ela, troca uma ideia, cria um raporte legal e coloca as coisas e fala, isso aqui realmente forçou a barra, né? Eu não acredito. Isso aqui sim. Isso aqui, então, ou seja, é menos intenso do que parece. Acontece que o desejo de participar cria a cola final e aí a coisa vai como se tudo aquilo fosse parte do mesmo pacotão. E volta aquela questão da vulnerabilidade. Então você tem pessoas com... Né, pensa nos extremos. É mais fácil isso também sempre nos extremos. A pessoa já tem uma aptidão natural a alguma coisa. Aí ela tem uma velocidade de atualização de crenças menor, está menos conectada às fontes mais variadas de informação do New York Times e, além de tudo, tem um mega desejo de participação. Então, uma insegurança, se sente só, sei lá. Tem 1000 razões para isso. Medo, talvez. Medo de não ter ninguém, enfim, não importa. O resultado final é compartilhar essas coisas e aceitá-las como verdade a despeito de lá no fundo a pessoa mesmo ter algumas dúvidas e ressalvas. Eu tenho a impressão também que muitas dessas teorias são bem mais emocionantes do que a realidade. É lógico. Esse é outro detalhe também. É muito mais divertido uma loucura do que o simples. Sim. Né? Uma das últimas que eu vi é que na morte da rainha, que a princesa Diana ia voltar. Ia desmascarar a galera. É tipo Elvis não morreu, né? Sim, exato. Aí é nível... psicose total. Correu, né? Circulou. Foi bem na época que aquelas imagens junto, né, no mesmo tempo, imagens de pessoas famosas que já morreram, como elas estariam hoje. Não sei se vocês viram, eles fizeram Michael Jackson e fizeram uma foto de como... Incólume. Sorte teve sua. Sorte. E fizeram da princesa Diana, que foi um combustível pra essa bizarrice aí. Até agora ela não voltou. Quem ficou esperando... Sim. Vai ficar esperando. O Tom fez uma pergunta muito boa. Essa pergunta aqui, faz pra ele. Essa pergunta é muito boa. Eu queria saber a resposta. Essa última aqui, eu não entendo muito desse assunto, mas já ouvi falar e me interessou. O tema é vieses cognitivos, né? O que eles são e como que eles podem minar a qualidade de um trabalho científico. Eu digo porque durante a pandemia, eu nessa cobertura de saúde, e eu esbarrei em médicos e cientistas que usavam artigos científicos para defender alguma coisa que o consenso científico estava do outro lado. Isso, cloroquina, azitromicina, né, ivermectina. E usavam estudos científicos. Assim, no básico, dá para você ir fazendo o seu filtro ali, porque era uma pesquisa publicada em uma revista melhor ou pior e tal. Mas como que essas pessoas ainda caem nisso, né? E como que posso usar uma pesquisa científica mal feita para defender, né? Como que os vieses cognitivos atrapalham fazer ciência? Eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez para algumas pessoas soe controversa, mas não é. É o seguinte, eu não acho problemático que no começo da pandemia a gente estivesse tentando, experimentando e inclusive defendendo o uso da cloroquina. O problema, antes que cortem o vídeo para dar certo, o problema é que depois de um tempo, as evidências, não só dos efeitos colaterais, do custo-benefício negativo, mas como as evidências de que o caminho era a vacina, estavam muito claras. Então, voltando ao ponto anterior da atualização das crenças, o problema não é você falar assim, cara, nossa, estamos desesperados, não sei o quê. Cara, tem esse remédio aqui, parece que talvez... Cara, quem quiser arriscar, arrisca, entendeu? Eu entendo isso do ponto de vista da tomada de decisão médica. Tá, beleza, quem quiser tá arriscando com o paciente, mas você está numa situação extrema, gente morrendo. O problema é o seguinte, depois de um ponto, esse troço não tem nenhuma
relevância do ponto de vista mais amplo, ao mesmo tempo que ele está pisando em cima de outro que tem. Você entende? Então, para mim, esse é sempre o ponto. É muito mais sutil, não é o que está certo, o que está errado. Então, aí eu volto... Então, como que isso foi feito? Eu acredito que justamente porque deixou de ser uma questão científica, se tornou uma questão ideológica. Então, isso é simples, tá? Então, ou seja, existe uma sinalização com a ideia de que as vacinas poderiam... Qual que é o subtexto? A vacina poderia ser mais perigosa do que o remédio, entendeu? Esse é o subtexto. Esse subtexto nunca teve validado por nenhum tipo de ciência, tá bom? Então, é por aí. Mas eu não acho que o tema dos vieses cognitivos, ele caiba nisso. Ele é um gigante grande demais. Porque, assim, esses são vieses de grupo, vieses ideológicos, mas os vieses em si não são na sua natureza. Eles estão sendo instrumentalizados pela situação. E o que é viés cognitivo? Viés cognitivo é a expressão das nossas limitações neurocomputacionais no processamento das informações. Isso é um negócio interessante da gente acessar. O mundo que a gente manipula mentalmente, que não é um mundo lá de fora, um mundo representacional, ele é complexo demais para o próprio cérebro, que por sua vez é complexo demais para o próprio mundo. Entende o ponto? Então, a gente busca atalhos, a gente busca caminhos que eles podem não dar respostas certas, mas eles dão as respostas suficientes dentro de determinados contextos. E a gente vive assim. Por exemplo, se eu tivesse que otimizar toda vez minhas tomadas de decisão, toda vez que eu vou num restaurante, qual será que vai ser o melhor prato para mim? Como eu vou estar me sentindo daqui a 10 minutos? Eu ia ficar lá tomando decisão e todo mundo ia ter almoçado. E ferrou. E o propósito maior não foi cumprido. Então a gente aceita o que é suficiente e a gente vive de atalhos mentais. O grande problema é que às vezes as situações elas criam verdadeiras camas de gato em relação a esses atalhos. Então, por exemplo, existe uma realidade intrínseca do mundo que é que os estímulos negativos impactam mais que os estímulos positivos. Por que é assim? Imagina que a gente está naquela savana do exemplo, só que agora não é o leão, você é a pessoa. Se um animal quase te pegou num lugar, o leão quase te matou, você conseguiu fugir, você vai ficar traumatizado. Quando você for andar ali, você já vai... Por quê? O leão só vai te matar uma vez. Agora imagina que você encontrou uma árvore que tem uma coisa... Isso é muito bom, só que não tem o mesmo valor, percebe? Você só morre uma vez. Então, a natureza em si faz com que os estímulos negativos tenham uma impactação maior no cérebro. Consequentemente, nossa aversão ao risco tende a ser... A aversão ao risco do ponto de vista populacional tende a ser mais comum do que o apetite ao risco. As pessoas tendem a experimentar uma perda com mais intensidade do que um ganho correlato, e assim por diante. Tem 1000 variações desse mesmo papo, tá? Que dizem que foi o Daniel Kahneman que descobriu, não é verdade. Mas não importa, ele formalizou com o Amos Tversky. Mas enfim, essa coisa faz com que, na dúvida, a gente fique mais reticente. Putz, será mesmo? Na dúvida a gente fica mais reticente. Só que olha que coisa engraçada. Em muitas situações, a única solução, por assim dizer, ótima, é ser absolutamente neutro em relação a riscos. Se você está fazendo, por exemplo, tem alguma coisa que tem uma espécie de aposta em dinheiro, qualquer coisa do gênero, 50% de chance de ganhar R$10 vale menos do que 40% de chance de ganhar R$15. Só que mesmo assim, a maior parte das pessoas vai na primeira opção. Isso não é racional, isso não otimiza a sua vida. Sim. Entende? Então, o problema dos vieses é que eles são a própria expressão do fato de que o mundo é complexo demais para o nosso cérebro. E a gente tem atalhos, só que os atalhos muitas vezes dão errado. E a gente vive esse mundo de racionalidade limitada. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente vê uma pessoa com um raciocínio meio pobre, é natural que quando a gente identifica isso nos outros, a gente fique... que pessoa... Mas entendeu? Tem uma coisa muito mais profunda, que, tipo assim, todos nós temos raciocínios pobres, entendeu? O problema é o que as pessoas fazem com seus raciocínios pobres. É bem por aí.